Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um TecCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH, tecnologia e negócios. Meu nome é Eduardo Saig, sou um homem branco cis hétero, estou sentado num grande e maravilhoso estúdio de podcast. Para você que não está me vendo, é uma grande sala preta com muitas luzes apontadas para esse rostinho lindo, muitas pessoas olhando para mim. Estou usando a minha tradicional camiseta azul, essa é um pouco mais clara do que geralmente eu uso. Tenho um cabelo curto, uma barba curta, um óculos preto de grau. Tô usando uma calça jeans. Na minha frente tem a minha convidada que ela vai se autodescrever já já. Na minha direita temos uma grande televisão com o nosso logo. Então, quero apresentar para vocês Sandra Gioff. Obrigada, Edu. Bom dia. Eu sou Sandra Gioff, também sou uma mulher cis, hétero. Tenho 1,60 m, estou de cabelinho também curto, usando um lencinho decorando aqui, esquentando meu pescoço no dia de frio. São Paulo está bem frio. Está bem frio, né? Uma blusa preta de manga comprida e estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigado, Sandra. Para você que está chegando agora, a gente sempre faz essa autodescrição, porque uma parte significativa do nosso público não tem acesso à imagem, não consegue enxergar. Então a gente sempre acha de bom tom contar para essas pessoas como eu sou. Basicamente eu sou a mesma pessoa há 54 episódios, mas o nosso convidado é sempre uma pessoa nova e isso dá para essas pessoas a chance delas imaginarem quem somos nós. Sandra, pelo teu sotaque já dá para perceber que você é do Rio de Janeiro. Exato. Tento disfarçar, mas não dá, né? Não 20 dá. anos em São Paulo. Já era. Conta pra gente um pouco do teu começo de carreira. Você, entre outras coisas, trabalhou 20 anos na Accenture, que é uma das maiores empresas do Brasil, uma das consultorias mais importantes, com diversos serviços. Obviamente, a gente vai falar muito sobre o seu atual momento, mas eu gosto sempre de trazer para a nossa audiência o passado, porque eu acho que o teu passado diz muito sobre quem você é hoje, Com né? certeza. Então, conta pra gente um pouquinho do teu começo Vale. de carreira. Uhum. Bom, na verdade, eu comecei em RH, na Bung Alimentos, em fábrica, no Rio de Janeiro. E depois de um tempo eu vim para São Paulo. Formada em quê? Psicologia. Tá. Me formei em psicologia e sempre quis trabalhar na área organizacional. Nunca quis consultório? Nunca quis clinicar, nunca tive vontade. E aí fui cada vez mais me achando, me encontrando, lidando com pessoas em fábrica, né? Fábrica tem essa coisa mágica de conexão, de pessoas simples, né? Do dia a dia, processo produtivo também. E aí fiquei 10 anos na Bung e vim para São Paulo para ficar 3 meses, estou há mais de 20 anos. Parece que gostou. Gostei, eu amo São Paulo para viver principalmente. E aqui eu fui trabalhar na Deloitte, da Bung fui para Deloitte, fiquei 3 meses, assim, ainda entendendo o que era consultoria. E daí fui para Accenture e fiquei 20 anos. Sempre atuando em RH, então a gente fazia muito o que a gente chamava de RH para o mercado, RH negócio. Então, vendendo e entregando projetos de recursos humanos. Desde transformação cultural, a redesenho de processos de RH, M&A, tudo que você imaginar que envolvia o elemento humano na organização. E aí cheguei no ápice da minha carreira, que foi legal, comecei como consultora, fiz tudo aquela formação que é bacana, e virei diretora América Latina da prática, que era um nome chique, né? Que consultoria tem isso, Talent Organization, porque tem que ser chique. E liderei um time de mais de 200 pessoas com esse foco, onde a RH era negócio. Então, trabalhei com grandes empresas, Santander, Votorantim Cimentos, Votorantim Metais, Vale, Petrobras, enfim. E tive aí, que eu acho que é legal na área de consultoria, você viver várias culturas em uma só. E depois disso, mudei, fui para a DASA, trabalhei do outro lado da mesa, voltei para o RH, onde eu comecei originalmente, e pude experimentar essa transição de carreira. Como é que foi sair de 20 anos de uma consultoria que tem um ritmo próprio e você muda e vai para um cliente? Foi bem difícil. Primeiro que você perde toda aquela infraestrutura, né? Consultoria tem muito essa coisa de que muita gente trabalhando junto, tem uma conexão de time. Um capital intelectual que ele se renova. Nossa, muita provocação. E a própria consultoria também cria metodologia, te entrega pronto. Sim. Aí quando você vai para o outro lado da mesa, tem o pró e o contra, né? Então, acho que o contra é perder um pouco disso. Você tem que ir atrás do conhecimento, você tem que ir atrás das coisas.
mas tem a vantagem também de você voltar a botar mais a mão na massa, você tem menos recurso, então isso te obriga também no desenvolvimento. E para o meu momento de carreira foi muito legal, porque eu também queria me provar, né? Eu também estava repensando assim, será que eu ainda sei fazer as coisas que eu fazia antes, né? Porque consultoria tem uma pegada muito de transformação. Você vai lá, transforma e sai. Mas o operar, o continuar, né? O tomar conta daquela loja, eu acho que é esse outro lado da cadeira, e para mim foi muito bom. Como foi a transição da executiva para o terceiro setor, talvez ou não? O terceiro setor, ele não foi uma transição, ele foi nascendo na minha vida, e aí eu fui cada vez mais investindo nisso em paralelo. Mas, quando eu estava na DASA, eu acabei saindo para empreender. Aí eu virei trainee, Edu, que é chique com a minha idade, né? Isso. Como foi essa transição? Porque eu acho que eu confundi as empresas que você tem hoje com o terceiro setor, porque é muito próximo, uma coisa próximo. da outra, né? Como que foi isso? Na verdade, eu tive um burnout. Já era burnout, esse nome chique que todo mundo já era. Já era burnout, porque já tinha rolado a pandemia, a Covid. Porque a gente sabe quando é burnout que é Covid pra cá, e quando era frescura... mimimi. Mimimi era do Covid pra lá. Mas foi bem assim, eu tive burnout porque eu também achava que era um pouco de exagero, né? Uhum. Porque é aquela coisa, a consultoria te dá muita autoconfiança, te dá esse drive, e eu achava que... Sim, as pessoas, até como psicóloga, né, adoecem emocionalmente, mentalmente, mas que eu nunca ia passar por isso. Esse foi um aprendizado importante. E aí, quando eu vivenciei aquilo, foi uma puxada de tapete. Eu falei, nossa, olha só o que eu estou sentindo, a tristeza, a depressão, a falta de conexão com aquilo que eu estava fazendo. Uhum. E, obviamente, parei para refletir. Tive que ir a médico, tive apoio da minha família, mas foi Hoje você acha que você saiu do burnout? Eu saí, mas o burnout deixa sequelas, tá? O burnout, ele mexe muito com com a tua autoconfiança. Porque eu tenho estudado muito, né? Até pelo que eu trabalho, e vou falar já disso, mas o burnout, ele também está muito ligado a você acreditar que você não é mais competente ou que o seu trabalho não tem mais valor. Mesmo com histórico reconhecidamente de sucesso? Mesmo. Olha só que curioso, né? E é por isso que ele é tão duro, porque não é sobre o estresse de muito trabalho, de excesso de trabalho. Pode acontecer, é um dos gatilhos. Mas o principal está ligado a essa desapropriação sua com que você se achava relevante. Porque alguém falou, porque alguém mostrou, porque o ambiente é um ambiente tóxico. Então, isso que mexe um pouco. Mas, vivendo esse burnout, eu me permiti, que foi um marco, eu viveria de novo, tá? Se eu tivesse que escolher, foi onde eu me permiti rever a minha relação com o trabalho. Porque, para mim, naquela época, o trabalho era a coisa mais importante que eu havia criado. E não era bem isso. E aí eu me permiti pedir demissão depois de um ano do burnout, quando eu já estava curada, e resolvi empreender, que é uma coisa que eu sempre fiz, mas eu não sabia que eu fazia. Né? Tanto que eu falei para uma amiga assim, nossa, eu vou empreender, não sei o que é isso. Ela falou, você sempre empreendeu. Aí eu lembrei de tudo que eu fiz, né? Eu falei, é verdade. E aí eu me permiti construir 2 empresas, que aí eu falo que é ego de consultora, porque a pessoa nunca empreendeu, quando vai empreender faz logo uma dupla, né? Em dose dupla. Então, eu criei o Trampo é Seu, que é uma startup de impacto social. Então, não é uma empresa do terceiro setor, é uma empresa, quer dizer, é uma empresa, não é uma ONG. E a Binice. O Trampo é Seu é o headhunter da favela. Então, eu vou para a favela buscar talento escondido na vulnerabilidade social. Tem muito. Muito. Esse insight veio de eu trabalhando com o meu time na DASA, e eu queria contratar um médico preto, e o meu time falou que não existia. Quando falou não existia, aquilo me doeu. Essa é a frase do recrutador incompetente. Não existe. Eu falei, não, peraí. Isso é mentira, sempre vai ter. Sempre vai ter. A escala é menor, por privilégios sociais, né? São 2 frases do recrutador incompetente. Não existe, e eu já falei com todo mundo. Já falei com todo Falou mundo. Com 7 bilhões de pessoas? Não, então vai fazer o seu trabalho. Ótimo, eu vou usar essa, hein? Pode fazer, pode usar. E aí eu falei pro meu time, não, a escala é outra. Eu trabalho com ONG, com Gerando Falcões, com Recomeçar há muitos anos.
Tem talentos assim que eu acho que poderiam substituir muito executivo nas empresas, inclusive a mim. Muito, né? muito. Mas que estão ali também no dia a dia escondidos, afastados até fisicamente, né, Edu? Eu passei a ter muito contato com este público a partir do momento que eu conheci a minha esposa, que ela fez um trabalho muito forte com uma ONG, e ela foi me letrando e foi mostrando para mim o quão distante é a realidade da minha classe social, da onde eu vim, para com essas pessoas. E dentro do que ela compartilhava comigo, e a gente sempre conversou muito sobre isso, eu acho que o principal fator que contribui muito para que... Obviamente existem muitas coisas, mas na minha visão, talvez não é o principal fator, mas um dos principais fatores é a falta de informação que essas comunidades não têm sobre como o mercado de trabalho funciona. Sim. E o mercado hoje, ainda mais hoje, está sedento por esses talentos. E esses talentos, essa conexão, essa ligação entre uma coisa e outra, ela não acontece. Então, também por ter ciência de que isso é uma situação que a gente pode mudar, aqui no TechCast a gente sempre tenta trazer pessoas que conseguem fazer essa ligação. Porque o mercado precisa de jovens talentos e as pessoas economicamente vulneráveis precisam ter oportunidades. Exato. E por que isso não acontece em larga escala? Uhum. Não é uma má vontade, é informação. Precisa chegar lá na pessoinha e esse caminho precisa ser minimamente visível para que essa mágica, que é muito simples, aconteça. Mas eu já ouvi eu concordo plenamente com você, e eu já ouvi de uma RH, uma profissional falando assim, nossa, mas eles têm que ter protagonismo, é só eles entrarem no site A, B e C e se candidatar a uma vaga. A pessoa precisa entender que muitas vezes essa pessoa ela não tem nem celular. Isso. Quando tem um celular, talvez não tenha nem internet e muitas vezes ela não consegue, ela não tem o letramento, ou é analfabeta ou semi-analfabeta e não consegue fazer isso. Perfeito. Tem essa questão da tecnologia, do acesso. Eu já tive candidato fazendo entrevista no banheiro do shopping, porque é onde ele conseguiu Wi-Fi, né? E, além disso, tem um outro fator que é a autoestima. Se você pega uma vaga agora, você é uma profissional super bem formada, eu também tenho experiência, tem vagas até que eu vou olhar ali e falar assim, será que eu posso? Né? Porque são vagas de super-homem e super-mulher. Mas, não só olhando isso, essas pessoas, às vezes, não têm autoestima para falar assim, eu vou me candidatar. E outro fator que eu vejo muito com jovens, às vezes em casa, ele não tem exemplo, porque o pai é pedreiro, Sim. A mãe é doméstica, o faxineiro, e está tudo bem, é um trabalho honesto. Claro. Mas quem é o advogado, o médico, o executivo, para aquele jovem olhar e falar assim, nossa, eu quero ser isso. Quem é o exemplo? Ele não tem referência, ele não tem exemplo, e aí ele vai sonhar ser o quê? Ele tem o exemplo do crime, ele tem lá o traficante que tem dinheiro fácil. Posso ser aquilo, posso ser igual meu pai, a minha mãe. Mas como é que eu trago essa pessoa para o mundo corporativo, se ele não conhece? Então, é um pouco dessa discussão. Da parte que nos cabe daqui da Techers, a gente é muito empenhado em fazer essa conexão. Porque a gente entende que o recrutamento deste público, ele é um recrutamento muito específico, que muitas vezes a gente não está capacitado para fazer, a nossa dinâmica é outra, mas espalhar a informação, fazer com que as duas pontas se reconheçam, é algo que a gente consegue fazer, que está dentro dos nossos... Está dentro, primeiro, dos nossos valores e dentro das nossas possibilidades. E eu acho que outras consultorias, outras empresas e outras pessoas conseguem aportar valor nesse processo. Ou entrevistando, ou muitas vezes ajudando as pessoas a fazerem o currículo, entenderem como é que o LinkedIn funciona. E aí as coisas tendem esse processo ele tende a ser melhor daquilo que ele é. Perfeito nunca vai ser. Com certeza. Mas pelo menos você vai construindo ali laços, né? Perfeito. E aí, nessa linha, né, dessa coisa do olhar, o talento, genuinamente, eu acabei descobrindo que eu já achava, mas eu tive certeza de que esse talento tem coisas que, às vezes, a gente não consegue no nosso meio social. Resiliência,
empatia, criatividade, inovação, porque literalmente essas pessoas são sobreviventes, né? Estão lidando ali com uma condição muito difícil para estudar para tudo. Então, quando a gente começou a olhar dentro das comunidades, a gente achou médico preto falando inglês, que hoje está no mercado corporativo, já mudou até de empresa, enfermeiro trabalhando como funileiro, babá, que na verdade é engenheira. Todo mundo quer uma engenheira mulher, porque não tem, né? Mas por que essa estava sem emprego? Então, porque tem essa desconexão e essa visão. Então, precisa, sim, ter esse olhar de que, principalmente com a tecnologia, com esse mundo bunny que a gente está vivendo, inteligência artificial, a gente precisa muito, e ver pesquisas do Fórum Econômico Mundial, da Organização Mundial de Saúde, da própria McKinsey, trazendo o quanto que soft skills são fundamentais, mas que a gente sabe que essas soft skills estão muito mais ofertadas quando a condição financeira, que é um privilégio que nossos filhos não têm, né? Porque a gente vive em outra situação, com mais proteção, com mais conforto, mas que essa população mais simples, mais carente, mais vulnerável socioeconomicamente tem por conta da vida. Sim. Eu, por exemplo, vim de uma família simples, né? Lá no Rio de Janeiro, em Realengo, e eu tive a sorte de acabar no Accenture, mas eu não sabia nem o que era. Eu lembro que eu falei para o meu pai que ia pedir demissão, na época, da Bung para a Deloitte, que foi uma transição pequena, e meu pai já era advogado, então, assim, não era, né? Já tinha uma formação, mas meu pai falou, filha, você vai pedir demissão de uma empresa de farinha de trigo para trabalhar com uma consultoria americana que faz o quê? Eu falei, pai, faz papel, né? Faz projeto. Ele falou, filha, farinha de trigo todo mundo precisa, não peça demissão. Então, essa uma mentalidade de sobrevivência. De sobrevivência. Então, vou para uma consultoria, o que é isso, né? Então, é um pouco desse dia a dia que a gente precisa repensar. E eu acho aqui, até pegando, Edu, o RH precisa sair da cadeira. O RH precisa sair do escritório. O RH precisa conviver e entender o que é a população do país, de São Paulo, de qualquer cidade. E quanta gente está escondida. A gente fala muito e ouve muito, né, Sandra, sobre guerra de talentos. De uma maneira muito inadvertida, sei lá, acham que o talento é jovem. O talento não tem idade. Então, a primeira coisa que eu já venho falando isso há muitos anos é a saída para a guerra dos jovens talentos são os velhos talentos. Esse é um. E existem os talentos desconhecidos. Só que qual é o grande ponto aqui? Você tem profissionais não só da área de recursos humanos, como das outras áreas, que eles têm um discurso muito diferente daquilo que eles praticam. E a gente tem, sim, vários clientes que nós atendemos, onde a gente continua mantendo uma shortlist diversa. Para você que está me vendo, que está me ouvindo, shortlist o que é? É quando eu sou contratado por um cliente para apresentar os melhores candidatos disponíveis naquele momento para aquela posição. Uma shortlist diversa é quando eu apresento realmente os melhores candidatos, tendo como avaliação experiências, as competências. E é engraçado que, mesmo com a shortlist diversa, mais do que em 80% dos casos, o meu cliente ele vai preferir pelos candidatos brancos, cis, héteros e blá, 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 blá. Exato. Mas porque está muito ligado também, Edu, vê se você concorda, a formação de maior qualidade. Eu concordo com você, e aí eu vou te trazer uma outra inferência. Nem sempre o candidato das melhores universidades é o mais competente. Concordo. Você tem áreas onde, muitas vezes, o candidato da melhor faculdade, ele é muito bom na teoria, na prática, Exato. É outra coisa. Por causa de soft skills de novo, né? Exato. E talvez, muitas vezes, pela própria característica da universidade que ele tem. Bem, O cara que é projetado para fazer um avião não é o mesmo cara que vende o avião. Exato. Tem muito isso, né? Tem muito essa distância. E eu vivo isso também com o Trampo é Seu, quando a gente, no início, até foi trabalhar muito, queriam, mas esse aqui tem o currículo A, B. O Trampo é Seu não trabalha o currículo, trabalha a história. Qual a história daquele candidato? O que ele fez para se formar? E geralmente ele se forma mais tarde, né? Sim. O que ele faz para se manter? E ele se formar mais tarde, dependendo da história e da posição, faz muito sentido.
porque ele vai ter uma visão de mundo melhor que só a experiência de estar vivo traz. Afinal de contas, a experiência não se ensina. Quanto mais tempo você tem de vida, mais experiência você tem. Exato. E o Brasil, ele tem uma Noruega inteira, ou seja, 5 milhões de pessoas graduadas trabalhando em funções operacionais. Ou seja, ele estudou para ascender, mas não conseguiu migrar. Ou por uma questão de autoconfiança, né, que é a autoestima que a gente falou, ou porque também ele não procurou no lugar certo, ou também porque o mercado tem preconceito e ele também tem medo de largar aquele básico ali que ele está trabalhando como garçom para experimentar como o Leno, que é esse caso que eu te falei do advogado preto falando inglês, que ficava ali fazendo bico, né? E hoje está numa organização, uma carreira bacana, brilhante. E é muito bacana a gente ver esses casos de sucesso, né? Essa é o trampo é seu? Desculpa. O trampo é seu. O trampo é seu. E a Bnice? A Bnice veio por conta do meu burnout. Eu sempre acreditei, né, que a gente pode escolher o que a gente quer ser como pessoa. Então, eu posso ser gentil, eu quero, e é uma escolha. Então, quando eu lidava muito com profissionais, executivos que eventualmente eram desrespeitosos, ou comigo ou com alguém, eu sempre classificava isso como uma escolha. Ah, mas ele tem um problema, continua sendo escolha. Vou tratar o meu problema ou eu vou continuar assim, uma pessoa difícil de lidar? Ah, mas é uma pessoa competente. Não é competente, porque o chá, conhecimento, habilidade, atitude, preconiza valor. Então, se você é um executivo maravilhoso do ponto de vista técnico, mas não tem um trabalho bacana com as pessoas, uma relação, você continua devendo, na minha opinião. Então, eu acho que ser nice, ser legal, ser gentil, é sim uma coisa que todo mundo pode ser. Então, é imperativo, escolha. Escolha ser legal. E aí, quando eu vivi esse burnout, eu já era executiva, né? Imagina uma pessoa que está ali na recepção e vive um assédio moral, ou vive um problema. É mais difícil. Então, quando eu vivenciei isso, eu falei, não, por que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Estou com 56 anos, meus filhos são criados, o meu filho é médico, a outra está fazendo engenharia ambiental. Tenho uma vida gostosa, uma vida de paz, que eu acho que é uma coisa importante na minha família. Mas o que eu estou deixando de legado? Eu vou ajudar as empresas que querem, que acreditam que seu ambiente pode ser um ambiente bacana. Não para mostrar, né, o GPTW, que eu acho ótimo, tá? Mas para realmente fazer com que as pessoas estejam ali querendo estar ali. Você precisa do trabalho. O trabalho, uma fase da sua vida é sobrevivência, depois ele vira uma autoestima onde você vai crescendo profissionalmente. Mas a gente não vive sem trabalho e é gostoso trabalhar. E eu adoro trabalhar. Sim. Agora, tem que ser tortura, né? Onde eu vou para um ambiente ruim? Não. Então, a Bnice trabalha com cultura, liderança e bem-estar. Ou seja, vamos desenvolver esses líderes para escolherem ser bons líderes. Vamos trabalhar a cultura para ser uma cultura de confiança, onde as pessoas possam ser quem elas são, possam errar, possam acertar e queiram estar. E vamos trabalhar a saúde mental, né, que é o bem-estar, porque a gente não consegue viver, eu vivi isso na pele, não consegue trabalhar mais se você tem um problema de saúde mental. Então, tenho feito muitos projetos e muito feliz com as empresas que me buscam, porque eu sinto ali o quão é genuíno o interesse de mudar o ambiente. Sandra, a pergunta que eu sempre faço, na maioria das vezes, para profissionais da área de recursos humanos, que tenham ou já tiveram muita experiência com desenvolvimento de liderança. Estamos em julho, 1º de julho. Provavelmente em outubro, novembro, a Gartner, a McKinsey, todas essas grandes consultorias vão lançar as 10 prioridades para RH em 2026. A primeira vai ser o desenvolvimento de liderança. A impressão que eu tenho é que desde que Noé construiu a arca, ele teve uma treta com um engenheiro ali, ou com o filho dele, e ali nasceu o primeiro problema de liderança, sei lá. Por que ainda é tão difícil, sendo que é o problema mais mapeado? Edu, eu estou aprendendo bastante, tá? Aprendendo até com as minhas experiências. Eu tenho percebido, e eu já li muita coisa, como você também já deve ter lido, vários teóricos, estudo bastante neurociência, enfim. Mas o que eu tenho percebido é que a gente
trouxe um modelo mental para a organização e para a liderança de que ela só tinha que pensar em dinheiro. Só tinha que pensar no negócio. Só que a gente esqueceu que o resultado do negócio, ele é, na prática, comportamento. Se você trabalha bem e é produtivo, o que é aquilo? Comportamento. Se você fecha grandes negócios, o que é aquilo? Comportamento. Então, no final do dia, a gente botou na cabeça das pessoas que elas não poderiam pensar no comportamento dela e dos outros e ficou só orientando a número. E aí as pessoas, hoje, elas não conseguem pensar em comportamento. Porque quando a gente pensa em comportamento, a gente pensa no humano. Então, será que o Edu hoje está bem para trabalhar? Será que ele brigou em casa? Será que ele está com problema financeiro? Será que tem problema de saúde? Isso vai afetar o meu comportamento. Então, se eu, quanto líder, estiver atenta a como o Edu está trabalhando, ao comportamento dele hoje, por interesse ou não, e a gente estava falando sobre isso, né? E é genuíno, porque se você trabalha comigo, você está no meu time, eu quero que você performe. Agora, o que você precisa para performar? Que eu esteja atenta ao seu comportamento. Então, acho que a gente trouxe um mindset errado para as organizações. E hoje, desconstruir isso é muito difícil, porque é feio falar de comportamento, é feio de falar de emoção, é feio falar de vulnerabilidade, só a Brené Brown pode. Sim. Agora, se eu for falar, é feio, tá? Então, por isso que é tão difícil. Na prática, eu acho fácil. Porque se você for Edu humano, né? Como eu cheguei aqui, você me ofereceu café, água, se você está bem, me recebeu, né? Com o maior carinho. Isso é o que a gente precisa fazer. Sim. Agora, dá trabalho fazer isso? Nem um pouco. Nem um pouco. É engraçado ouvir você falar, Sandra, porque automaticamente já me remete na faculdade que eu fiz marketing e a gente não fala... Eu fiz propaganda e marketing, né? Eu tive duas aulas de psicologia, psicologia 1 e 2, no 4º semestre, e o resto foi só disciplinas voltadas para negócio. Então, talvez o começo da solução seja isso. Com certeza ajuda. Ajuda, né? Mas não necessariamente... Não vai resolver. Eu preciso fazer psicologia, ou eu preciso estudar comportamento. Eu acho... O Antônio Damasio traz muito isso, né? Grande neurocientista português. Ele fala que quanto mais eu aprendo sobre comportamento, mais eu aprendo sobre mim. Exato. Também. Que é legal. Mas é mais simples ainda. Se eu estiver observando as pessoas, interessadas nas pessoas. A pessoa da recepção que me atendeu aqui hoje, como é que ela digitava quando eu me credenciei ali na recepção, como ela falou comigo. Enfim, se eu olhar e prestar atenção que a fluência comportamental, ler e entender o Edu, já está ótimo. E não precisa faculdade para isso. Não. Eu acho que, obrigatoriamente, todas as grandes as universidades deveriam ter um pouco uma introdução em comportamento básico. Mas botar na cabeça dos líderes ou dos profissionais que, no final do dia, são essas relações que vão fazer mais negócio ou menos negócio. Então, vamos olhar, se eu começar a prestar atenção, trabalhar com diversidade, trabalhar em ONG, fazer um trabalho voluntário, dar atenção para a faxineira na minha casa, prestar atenção no meu marido, conversar com a minha filha sobre a prova. Isso tudo é exercício de humanidade, de comportamento. Isso tudo vai me ajudar, o meu time, ter um olhar diferente. Concorda? Sim, concordo. Dentro desses projetos que você vem conduzindo, quais são as maiores dificuldades que as empresas têm? Olha, tanto da Benice quanto do Trampo, maiores dificuldades, eu vejo que a maior dificuldade é que as empresas querem tudo plug and play. E as pessoas não são plug and play. Na minha visão, isso é uma característica que se repete em vários negócios, em vários conceitos diferentes. E o que eu consegui entender e mapear é que isso tem diretamente a ver com o ano fiscal. Também. A meta, o resultado... A meta e o resultado é um ano. Então, essa pessoa ela já precisa entrar jogando. Como assim entrar jogando, meu querido? Você não entrou jogando? Você não entrou jogando. Então, é por isso que muitas vezes o desenvolvimento das pessoas, que a gente sabe que muitas vezes vai mais de um ano, ele é interrompido por conta das pessoas e dos líderes pensarem só na parte financeira. Exato.
O Ariano Suassuna, né? Sempre fui muito fã, pena não tê-lo conhecido. Ele tem uma frase que ele fala que tem muito... Ele fala chefe, né? Chefe que se fosse se candidatar à vaga que ele abriu, não daria certo. Ele não... com certeza. Porque é o super-homem que ele não é. Então, entrar jogando o perfil de super-herói, né? Então, são expectativas irreais. Então, eu acho que a grande dificuldade é essa coisa do plug and play. Não dá para plug and play, né? Eu tenho que entender que o outro é humano, que ele pensa diferente de mim, que ele tem outras necessidades. E, ao mesmo tempo, quando eu sou aberta a isso, é quando eu me conecto. Eu tenho conversado muito com pessoas que foram lideradas por mim, e eu não sabia metade do que eu sei hoje. E eu errei muito, Edu. Tem vários casos. Normal. Mas os casos que eu ouvi como positivos dessas pessoas foram justamente coisas simples. Eu falei, nossa, mas eu não preciso fazer grandes cursos para olhar no olho, para servir uma pizza numa noite que a gente está virando a noite trabalhando, para sentar junto com o time e acalmar o time primeiro, antes de continuar para entrega, ainda mais consultoria, né? Então, quando eu vejo os exemplos, eu às vezes acho até um pouco banal. Eu tendo a simplificar a liderança. Mas é porque a liderança de verdade, depende de verdade dessa conexão, onde eu dependo de você. Hoje eu estou aqui gravando com você. Eu dependo de você para minha entrevista, bate-papo ser legal. Concorda? Claro. E você depende de mim. Com certeza. Ah, mas é só interesse no início? Pode ser interesse, líder e liderado, não tem problema nenhum, desde que a gente seja genuíno. Exato. Mas eu tenho que estar focada em você. Agora, eu estou aqui conversando com você, eu pego o meu celular, ou eu estou pensando no que eu vou fazer na hora do almoço, nenhuma relação vai ser sustentável. E eu acho que esse é o grande problema na liderança hoje em dia. Eu estou preocupada com o CEO, com a reunião que eu vou ter com ele, com as outras influências que eu posso ter, com a minha vaidade, e deixo de olhar e ouvir o meu time. E aí, realmente, eu tenho grandes impactos, né? Inclusive financeiros, eu acho. Você acha que isso tem também a ver com a falta de autoconhecimento que os líderes têm? Total, Edu. Você tocou num ponto crucial. E eu falo muito isso também, porque você vai fazer um curso de liderança, um treinamento, todo mundo já entra sabendo tudo. Ah, que ótimo, mas ele não conhece a si mesmo. Eu costumo até falar, lidere a si mesmo antes de liderar o outro. Ou seja, o que você tem de problemas, o que você tem de dificuldades, ou seja, o que você tem de medo. Eu tenho uma opção de medo, mas como líder a gente não fala, né? A gente tem vergonha de falar que tem medo, tem segurança. Tem que ser indestrutível, né? Então o autoconhecimento é o primeiro passo, porque eu tenho que conhecer a mim, para depois também conhecer o outro, né? Ou me permitir prestar atenção no outro. E aonde que eu estou dificultando? Porque quando eu me conheço, a minha arrogância, o meu orgulho, o meu medo vai fazer com que eu não fale certas coisas com o Edu. Eu não sei falar alemão, então não vou nem tocar no assunto. Então, mas eu tenho certeza que eu não sei falar alemão, eu conheço o meu potencial, eu conheço as minhas necessidades. Então, você tocou no ponto básico para qualquer liderança. E aí, Sandra, quais são as ferramentas, e podem ser ferramentas corporativas como assessment, e talvez outras áreas de conhecimento humano, mas por onde você iria se você pudesse voltar no tempo para se conhecer? Vou dar alguns exemplos, desde o disco ao horóscopo, desde o Hogan à quiromancia, sei lá. Para onde você iria? Olha, é muito difícil mesmo, né, se conhecer, mas eu acho que o primeiro passo é você aceitar, né, que você é humano. Porque a gente aprende muito no dia a dia. Eu aprendo com minha filha de 18 anos. E genuinamente, às vezes eu fico, nem ela percebe o quanto eu aprendo com os comentários que ela fez, com alguma coisa que ela reclamou, ou com alguma coisa que ela elogiou, ou com uma dificuldade dela, ou com a minha superproteção. Esses dias, eu já vou te responder das técnicas, mas esses dias eu aprendi, dando um treinamento de liderança, eu usei um vídeo da Brené Brown sobre a empatia, que é super bonitinho, Sim. aquele do desenho. E ela fala muito do assim, você não tem que resolver a situação na empatia. A minha vida inteira, até pouco tempo atrás, eu sempre fui muito empática por conta da minha história. Mas eu sempre achei que eu tinha que tomar uma atitude. Você me contou seu problema, eu tenho que ajudar o Edu. Quando na prática não é isso, eu só tenho que te acolher.
E a minha filha já me falava isso em várias coisas, assim, mãe, não, eu tenho que resolver. E eu, super protetora, né? Não, vou lá, vou comprar. Aí eu comprava, ou eu resolvia, ou eu limpava. E ela falava, mãe, eu ia fazer. Mas eu achava que aquilo era assim, coisa de mãe e filha, né? Então, ela é uma adolescente de 18, eu posso fazer, faço mais rápido. Mas eu tô tolhindo ela. E aquilo para ela tá incomodando. Porque no final do dia, ela se sente desconfortável do meu senso de urgência, que não é o dela. Então, a gente aprende, às vezes, até parando para observar algum feedback que você recebeu. Então, dá para fazer terapia, dá para estudar, dá para aprender com o outro, mas você aprende a todo momento. Você precisa ter lucidez. Sabe lucidez? Estou aqui com você. Você já me ensinou várias coisas hoje, a gente estava falando aqui, várias coisas que você foi me falando. Falei, nossa, não sabia, né? Tô aqui aprendendo. E não é demagogia. São coisas que eu realmente, ao longo dos meus 56 anos, talvez seja uma coisa, né, da nossa idade, da minha idade de 56, estar mais atenta. É que às vezes a gente está aqui, mas não está presente. Então, Sim. eu acho que o autoconhecimento começa aí, na presença. E no mundo hoje, onde a gente tem estímulos, redes sociais, e-mail chegando, WhatsApp, o que eu acho muito engraçado, tem pessoas que usam aquele relógio que é conectado à mensagem. Você olha o teu relógio que está te dizendo que chegou uma ligação, que chegou um e-mail. Eu acho muito esquizofrênico mas uso só para caminhar e correr, nem trouxe. Eu acho uma maluquice, ou seja, a gente está plugado o tempo inteiro, prestando atenção em outras coisas menos na gente. Exatamente. Então, dá para fazer Hogan, MBTI, DISC, terapia. Quando olho a minha carreira, teve momentos que eu realmente percebi que aquele momento ali foi ebulição, sabe? E aquela ebulição minha de transformação foi quando eu estava fazendo, por exemplo, psicodrama, estudando e fazendo terapia. Claro, mexe muito com você, no individual e no coletivo. Eu tinha trocado de trabalho, ou eu estava fazendo voluntariado, ou eu estava dando aula também. Depende de cada um de nós, como você vai se autoconhecer. Porque também, assim, a terapia não é que todo mundo que gosta, nem todo mundo que pode. E não é uma questão só socioeconômica, é identidade mesmo. Sim. Mas como é que você aprende? Né? Você tem que ter lucidez sobre você. Peraí, puxa, meu marido me falou 2 vezes, e aí eu gosto sempre de contar essa história. Meu casamento quase acabou porque eu chegava atrasada. Hoje eu cheguei atrasada, mas eu não chego mais atrasada, tá? E por quê? Porque, para mim, né, chegar atrasada não era um problema. Carioca é meio atrasado mesmo. A gente marca um jantar em casa às 8 para chegar às 8h30. Mas o meu marido... São Paulo ainda, no caos danado, coloca a culpa no trânsito. Coloca a culpa no trânsito. Paulistano, teve um dia que a gente ainda lá... Acho que a gente estava namorando. Ele falou para mim, olha, toda vez que você se atrasa, eu estou ouvindo de você que a sua hora é mais importante que a minha. Quando eu vi aquilo, parece um feedback horrível no relacionamento. Dava até para ter ruptura, né? Eu podia ter falado, então não quero mais essa pessoa. E é o amor da minha vida, estamos juntos há anos. Mas quando eu vi isso, de verdade, eu falei, gente, eu não tinha sacado. Então, é essa lucidez que eu estou falando que nos permite aprender. Porque eu poderia ir para a arrogância e falar, o problema é seu, então eu vou, se quiser que me espere. Vale o mesmo porque eu sou meu cargo. Ponto. Exatamente. É isso. Mas não, eu falei, nossa, ele se sentiu, sei lá, não valorizado. Eu não concordo, mas eu posso entender o que ele está sentindo. E realmente isso aqui é uma coisa que eu posso melhorar. Não é legal chegar atrasada. Então, é sobre isso. Não sei se eu respondi. Respondeu. Mas não tem muita técnica. Tem muito você se permitir também que você não é perfeito. Né? Excelente. Vamos falar um pouco do seu trabalho de empregabilidade com ex-detentos, né? Como é que isso surgiu? E as empresas têm algum tipo de benefício fiscal ou legal na contratação? Na contratação de egresso do sistema prisional, não, mas tem muito benefício fiscal para a empresa quando ela contrata pessoas no semiaberto. E assim, são ganhos incríveis do ponto de vista fiscal, engajamento e produtividade. Por quê? Então, vamos separar as duas coisas. Falando de semiaberto,
A Balduco, por exemplo, tem cases bacanas. Depois também acho que é uma pessoa legal para você trazer aqui para falar, a diretora de RH da Balduco, sobre esse case em especial, onde ela fez uma parceria, né, com alguns sistemas prisionais, e aí o ônibus do sistema prisional leva pessoas do regime semiaberto para trabalhar dentro da empresa, e trabalhando ela tem aí uma recuperação incrível do ponto de vista fiscal, mas também tem pessoas engajadas, porque ela sai do inferno e por algumas horas ela trabalha no céu. Sim. Porque é isso, né? Infelizmente, nosso sistema prisional é isso. E aí essas pessoas querem muito que dê certo. E esse dinheiro que a empresa paga para elas vão para uma conta, para um pecúlio, onde ela pode usar quando ela sair, ou a família pode acessar. Então, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Ganha a empresa, ganha o sistema como um todo e ganha o detento, tá? E se eu não me engano, cada dia que ela trabalha equivale a 2 de sentença. Isso é maravilhoso. Então, assim, tem muito benefício para todo mundo. Por que não funciona? Porque as empresas não vão atrás, dá trabalho. Dá trabalho, mas, assim, é lindo, é impactante e tem resultado financeiro. Sim. O que é esse trabalho que você fala que dá trabalho? O trabalho é ir lá e fazer o acordo com o sistema prisional. Claro, também tem que supervisionar, né? Tem que ficar perto, tem que preparar a sua empresa para receber. Então, esse é o trabalho. Provavelmente tem algum tipo de protocolo de segurança ou não? Não. É muito baixo, assim, o risco é baixo. As pessoas que vão para ali, elas estão num regime já de redução da sua pena, de bom comportamento. Então, existem casos e casos. Então, o risco é baixo. A minha próxima pergunta é justamente isso. É como é o processo seletivo pro... Eu estou usando um termo que eu estou considerando pejorativo, que é detento. Não, pode usar detento, não tem problema. Como que é o processo seletivo desta pessoa que está presa para ele estar apto a esse programa? O processo que o sistema prisional decide ali, né, está muito ligado ao comportamento dele já por um tempo dentro do sistema, tá? E também quanto tempo ele tem para redução da própria pena. Então, não está ligado ao crime que ele fez, por exemplo. Você nunca vai saber, não se pode divulgar por que você foi preso. E não deveria se perguntar, tem muito isso às vezes. Ele fez o quê? Pedofilia, sequestro, traficante. O próprio crime tem o seu código de ética, eu trabalho com ONG, então pedófilo e estuprador, eles rejeitam. E provavelmente, né, Sandra, dependendo do crime que esse cara fez, ele nunca vai estar apto. Exato. Então isso não se olha, mas sim o comportamento dele, se ele está com bom comportamento, se ele realmente quer trabalhar, enfim, é bem esse conceito. Então, quando a gente fala das pessoas que ainda estão ali presas e que vão para o regime semiaberto. O outro ponto, que é o egresso do sistema prisional, que eu trabalho como voluntária na ONG, que é o Instituto Recomeçar, do Leonardo Precioso, que eu conheci dentro do Gerando Falcões, que eu também sou voluntária lá com o Edu Lira. E o Edu Lira e o Léo Precioso eram amigos de infância, e o Edu é um dos responsáveis pela vida nova do Léo, ou seja, do Léo ter saído do crime e ter voltado para uma vida, né, de cidadão, de direito. Então, eu conheci o Léo, me apaixonei por ele. Eu sou uma pessoa de gestão da mudança, dei aula no INSPER de gestão da mudança, trabalhei com isso, então tem que acreditar na segunda chance, né? Ou seja, na mudança pessoal. Então, eu acredito. Não são todos que mudam, mas tem muitos que querem. O que acontece com o nosso país é que não basta você querer mudar de vida. Então, eu já tive contato com vários ex-presidiários, que são egressos, né, que a gente chama, e que eles não conseguem emprego porque a empresa pede o teu nada consta criminal. E aí, se já te pediu, você nem volta lá na entrevista. Exato. Então, se você cometeu um crime pagou pelo seu crime, está liberado, você tem que entrar num processo de reabilitação, que custa quase R$5.000, para que tirem ali de qualquer registro o que você fez. Então, o Léo, que eu falei que é o responsável pelo Recomeçar, foi pego ano passado numa blitz, com a filhinha dele de 15 anos. E quando puxaram a ficha, o que fizeram? Trataram ele como um bandido, que ele não é mais. Ele mudou. Talvez ele nunca tenha sido. 10 anos. Talvez ele nunca tenha sido. Foi, e ele fala assim, não, ele não quer que a gente culpe a sociedade pelo preconceito com ele. Olha que lucidez.
Ele já falou isso para mim. Não, as pessoas estão certas em ter preconceito. Eu errei, né? Agora, eu não erro mais. Eu mudei a minha vida. Eu quero só uma segunda chance. Então, é uma sociedade de muito preconceito, né? Também eu entendo a sociedade, eu não critico quem tem medo, quem não acredita, quem não ajuda, mas é um problema nosso, que se a gente também, como interesse pessoal, não ajudar a reduzir a criminalidade, através de geração de renda e emprego, através de oportunidade para quem quer mudar, de ressocializar. Quando a pessoa está presa, ela perde o título de eleitor. Ela não tem nenhum documento quando ela sai. Então, ela não tem dinheiro para pegar um ônibus e tentar tirar um novo documento, um novo RG. É sobre isso. Então, são muitas dificuldades... É cancelada, né? É cancelada, são muitas dificuldades para que você retome uma vida honesta, enquanto que o crime está ali te recrutando. Antes da gente começar, Sandra, a gente estava conversando que existem muitas empresas que têm esses programas, mas elas não divulgam com tanta potência. Por quê? Por vários motivos. Às vezes eles não divulgam porque o próprio ex-presidiário, o egresso, também tem vergonha, né? Ou a família dele. Então, às vezes, eles são contratados, né? A empresa sabe, contrata como uma segunda oportunidade, mas não divulga internamente, não divulga no mercado. Então, empresas que hoje divulgam, a Ambev, a Accenture, a IS Logística, tem várias, assim, que de cabeça eu não vou lembrar todas, mas que têm orgulho em falar que sim, trabalham com pessoas que saíram do sistema prisional, que se ressocializaram e que hoje tem vários cases de sucesso. Depois que esse detento, ele cumpre a pena dele, ele continua trabalhando? Quando a gente fala do semiaberto... Isso, do semiaberto. Não, ele sai, ele perde ali. Ele só vai trabalhar porque o convênio está com o sistema, Entendi. né? Com a penitenciária lá no caso. O convênio não é uma relação de trabalho pessoa física, tá? Tanto que o seu pagamento está numa conta X, que é o pecúlio, né? Agora, quando ele é egresso, aí sim, é uma pessoa, né, CLT, que foi contratada, e aí tua relação é toda com ela. Tem algum tipo de estatística de que depois que o egresso ele começa a trabalhar, quantos permanecem trabalhando? Essa estatística é interessantíssima. No Brasil, hoje, 45% das pessoas que saem do sistema prisional voltam para o sistema prisional, ou seja, cometem novos crimes. Dentro da ONG Recomeçar, que eu posso falar pelo Recomeçar, o índice é de 5%, ou seja, 45% para 5%. E dentro dessa estatística, a gente tem mais de 70% de pessoas que ficaram mais de 10 anos fora do crime, ou seja, que continuam trabalhando. Então, não é uma coisa só de que eu não cometi o crime no último ano, não, eu estou consistentemente fora do crime. Mas eu preciso ter emprego, geração de renda, senão como é que eu vou viver, né? Então, esse 5% tem algum tipo de explicação do porquê voltam? Porque voltam, geralmente porque não conseguiram emprego, tá? Então está diretamente ligado à sobrevivência. Mas é fato, o Léo traz muito esse ponto, ele tem uma metodologia desenhada, e uma das etapas é o papo reto, né? Que ele tem um papo muito direto com quem vai entrar no programa dele, porque ele também não pode sujar a imagem da ONG ou prejudicar outras pessoas. Mas tem, sim, pessoas que naturalmente também preferem ter aquela vida que ela já tinha. E aí tem N questões comportamentais, psicológicas, para até justificar isso, né? De fato. Excelente. E o que uma empresa, o que um RH ele precisa ter para ter esse tipo de iniciativa dentro do ambiente? É só procurar a ONG. Simples assim? Simples assim. Claro, ela vai precisar trabalhar com seus líderes também uma outra visão, modelo mental, porque existe vieses inconscientes, nós temos vários, e sim, né, você precisa trabalhar essa cultura, que é a cultura de ser quem você é, de você estar entregando o seu trabalho, não importa se você é carioca ou paulista, onde você nasceu, importa que a gente está aqui hoje conversando. Então, precisa trabalhar culturalmente.
mas é muito mais a vontade de fazer programas que vão contribuir. E eu costumo dizer que essas pessoas que você contrata via ONG, seja egresso, seja vulnerável, ela tem um engajamento muito maior. Porque para esse ex-presidiário, Edu, não é simplesmente um emprego. É o emprego, é a oportunidade. Porque ele sabe que se ele perder ali, não tem 300 portas abertas. Não é igual você que tem um currículo excelente e você pode escolher aonde vai trabalhar. Então, ele vai fazer de tudo para se manter, para se fazer necessário. E isso é fundamental hoje em dia, né? Sim. Uma dúvida técnica, vamos supor, uma pessoa que está no regime semiaberto nos próximos 5 anos. Na teoria, ele vai trabalhar esses 5 anos, é isso? Se tiver projeto, sim. Na teoria, sim. Ele está elegível. Tá. A trabalhar. Sandra, o que este teu período como empreendedora e empreendedora social também aportou na Sandra executiva ali? Accenture, 20 anos. O que uma coisa trouxe para outra? Olha, Léo, eu amadureci muito. Acho que isso, na verdade, a minha transição, né, para binar esse trampo, eu costumo falar que ela não começou só no burnout. O burnout foi o gatilho que eu precisava para ter coragem de largar uma relação CLT, que eu sou geração X, né? Então, a geração X ama a carteira de trabalho, igual a geração Z não quer mais, né? Tá virando até meme. Mas a minha geração precisava dessa coisa. Mas quando eu comecei a trabalhar no social, eu comecei a ver que o que eu contribuía com o terceiro setor era justamente o meu ponto forte. De visão de pessoas, de gestão de pessoas, de comportamento, de RH. E comecei a trabalhar com isso para eles. Então, quando eu comecei a perceber que o meu impacto era muito maior, eu acho que eu fui me tornando uma executiva melhor. Né? Eu fui aprendendo mais sobre o outro, eu fui desenvolvendo essas competências que a gente falou no início, né? De olhar mais para as pessoas, de entender que aquele meu profissional hoje não está num ótimo dia, mas eu fui muito sensibilizada dentro desse universo, porque o universo que eu vivia era abundância, tinha tudo. Estava tudo na mão, era tudo chique, era tudo lindo. E eu me achava maravilhosa, workaholic, estressada, salto alto. Coisas que hoje não fazem mais parte da minha rotina. Ah, mas e quem tem o salto alto é o workaholic? Está ótimo, cada um no seu momento. Mas eu descobri que as coisas que me deixavam feliz e que me permitiam ser mais eficiente no que eu estou fazendo eram as coisas simples. Então, eu tive um resgate muito bacana quando eu fui trabalhar no terceiro setor, né? E esse senso de propósito. O senso de propósito não é uma coisa bonita para você falar da moda. E quando a gente vai envelhecendo, isso vai se mostrando. Você ter um projeto é fundamental para a sua vida, para a sua existência. Né? Porque você vai envelhecer, eu quero chegar a 100 anos, mas eu quero chegar produtiva. Né? Um dia, ou eu vou embora, ou meu marido vai embora, um vai perder o outro, e aí ou os filhos saem, já saíram, já estou no ninho vazio, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho projetos, eu não vivo a minha vida só em função do meu trabalho, daquela empresa Accenture, Bung ou DASA. Eu sou mais do que isso, eu sou mais do que a minha relação com meu marido, eu sou mais do que a minha relação com os meus filhos, eu sou um conjunto, eu sou um ser que tem ali um aprendizado, a sua história, e que tem um papel na sociedade. E não interessa se ele é grande ou pequeno, eu tenho um papel. Então, eu vou acordar todos os dias porque eu tenho algo para fazer e entregar. Faz sentido? Faz. Então, eu acho que essa visão de continuidade, de realização do que eu faço, é o que me motiva a estudar, a viver, a cuidar da saúde, né? Me tornar produtiva. Você acha que todo mundo tem um propósito de vida, Sandra? Eu acho que todo mundo tem, talvez não tenha descoberto, tá? Porque ficou meio pejorativo essa coisa do propósito, e botaram muita culpa na... Ficou massificado. Massificado e botaram a culpa na pobre geração Y, né? Porque a gente tinha vergonha de pensar no que mais. Só dinheiro? Que mais? E aí o dinheiro? E se não tiver dinheiro? E se não tiver saúde? Então, eu acho que as pessoas ficaram um pouco com preconceito, mas eu acho que todo mundo tem um propósito. E o seu propósito hoje pode ser ganhar dinheiro, e tá tudo bem. Agora, é o propósito que vai te levar
no longo prazo? Você pode ficar só com esse ou será que é legal criar mais algum? Porque vai mudar. Sim. Que dicas que você dá para alguém que se interessa por esse assunto de propósito, tá cansado de ver uma série de conteúdos confusos, rasos sobre isso? Por onde a Sandra começaria se ela tem certeza que ela tem um propósito, mas não sabe qual é? Eu vou te dar a resposta que um dia eu fiz para o Júnior. O Júnior... do Afro-Reg? Exatamente, do Afro-Reg. Há anos atrás, eu era executiva, estava num evento maravilhoso, sofisticado da Accenture, e eu perguntei para ele, ele falou assim, começa ouvindo a pessoa que trabalha na sua casa. Você tem uma diarista? Você tem uma empregada? Conversa com ela, entende a vida dela, entende como ela está sobrevivendo. E aí começa a sua conexão com o teu propósito, né? O teu propósito pode ser assim, não, estou vendo aqui que ela precisa aprender educação financeira. Eu quero ser professora, eu quero criar um negócio. Não, eu estou vendo aqui que a dificuldade dela é no transporte. Não, eu estou vendo aqui que a dificuldade é criar filho. Não, eu estou vendo que eu posso fazer um trabalho social, qualquer coisa. Pode gerar um business ou gerar uma ação no terceiro setor. Mas é dentro, às vezes, da sua casa... E às vezes a gente fala assim, eu quero doar, eu quero fazer um voluntariado. Começa ali. E aí você vai descobrir o que é o teu propósito. Né? Então tá sempre ligado ao outro, é isso? Tá sempre ligado ao outro. Mas primeiro você tem que ter a lucidez, né? Que eu falo, assim, você olhar para você. Eu, Sandra, o que eu quero? Né? O que eu sou? O que eu faço? Como é que você fazia, Sandra, talvez nas temperaturas mais altas como executiva, para você manter essa autoconsciência? Ou não mantinha? Eu não mantinha também, não. Tinha dias e dias, né? Por muito tempo eu ouvi meu time falar assim, não, ela é muito expressiva. A gente tinha alguns rótulos. Aí eu ficava olhando, expressiva? O que é isso, né? Rosto? É rosto, mas era pior do que isso, né? Eu era muito emocional. Sempre fui uma pessoa mais emocional. Não fala, ela é calma. Não sou calma, eu sou controlada. Mas eu sempre fui por emoção. Eu gosto de emoção. Eu gosto de tocar, eu gosto de me conectar. Mas tem um momento quando você está ali na tua liderança, né, num cargo executivo, você acha que você pode tudo, Sim. Que você... Uma semideusa. Exato, né? Você é a líder daquilo, você manda, desmanda. E dentro de um determinado contexto é verdade, né? É verdade. Dentro de um contexto momentâneo, na tua linha do tempo, você faz acontecer. E aí eu comecei a refletir, falei, expressiva, eu acho que as pessoas estão com medo de mim. E às vezes a gente fala, não, é porque eu sou autêntica. Não, mal educada. É insuportável. De fato, eu nunca fui mal educada com ninguém. Isso eu sempre tive de princípio, que eu aprendi com os meus pais, até pela minha história, minha origem. Mas eu era mais impositiva, objetiva, enfim, não era confortável para as pessoas. Eu não era grossa, nunca fui. E tem vários hoje, as pessoas que mais me compram meus projetos são ex-liderados. Isso para mim é um feedback. Se eu fosse uma bruxa, ninguém ia querer, né? Exato. Ainda mais pagando, né? Ia querer de graça que dirá pagando. Mas sim, eu tinha muita coisa para melhorar e hoje olho para trás e falo assim, não precisava ter falado dessa forma. Eu era... E isso, Edu, eu tenho provocado muito nos meus cursos de liderança, mas eu acho que as pessoas não estão me ouvindo. E eu vou aproveitar aqui o seu podcast. O líder envelhece. Sim. Você é jovem, Sim. Você vai envelhecer. Obrigado. E quando você envelhecer, será que as pessoas vão querer estar... Quando você não tiver mais o seu canal, a sua empresa, o seu status, será que as pessoas vão querer ficar com você? Vão querer trabalhar para você, comprar você? Boa pergunta. Eu acho, né? Você, com certeza, mas não acho que todo líder vai ter um sim nessa pergunta, nessa resposta, digamos assim. E a gente esquece, quando a gente está lá, né? No poder, o tempo fake, passa. Que aquilo vai acabar, não é perene. Então, o que eu estou construindo ali de verdade das minhas relações é o que vai me manter lá na frente. Porque eu tenho muita bagagem? Tenho. Eu tenho muita experiência? Tenho. Mas as pessoas precisam querer me comprar. Elas têm essa opção, porque tem muita variedade, muita oportunidade. E elas só vão me comprar, sabe por quê? Porque elas gostam de mim, não é pela minha bagagem, porque bagagem outras têm. Agora, elas gostam da Sandra. E isso, para mim, Edu, é o que eu mais tenho de legado, de satisfação. É o meu propósito, sabe?
puxa, eu realmente consegui construir uma relação, mesmo com esses defeitos, e teve outros, mas uma relação genuína, onde as pessoas confiam em mim, gostam de mim e me contratam hoje. Que eu podia hoje ter tudo isso que eu tenho no meu currículo, mas não ter ninguém conhecido, né? É que talvez elas comprem a Sandra líder, mas não comprassem a Sandra gestora. Pois é. E eu acho que existe, para mim, um dos grandes problemas do desafio da liderança é justamente esse. O que as empresas chamam de liderança, eles querem um gestor. Porque você ser líder, pela própria concepção do conceito, é você ter uma crença que converse com a crença de outras pessoas. Ou seja, um líder, ele naturalmente, para ele ser líder, ele precisa ter uma crença que tenha seguidores. Olha, eu tenho aprendido até diferente. Eu também achava isso. Eu acho que você não precisa ser inspirador. Não. Você não precisa ter nada para orientar ninguém. Não, é crença. Crença, valor. Você vai seguir alguém que pensa e que acredita na mesma coisa que você. Uhum. Por conveniência, a gente só fala dos líderes que são bons comunicadores, que angariaram uma massa gigantesca. Nem sempre é assim. Nem sempre. Nem sempre é assim. Você pode ser tímido, Exatamente. retraído. Só que é diferente este papel do gestor. Mas eu acho assim, tem duas coisas aqui importantes. Uma, que as empresas não estão nem aí se a gestora é líder. Nem aí. Ela quer o fácil. Qual é o fácil? Show me the money. Exato. É o gestor. É isso que a empresa quer. É Ela isso, diz é o que gestor. quer líder, mas no final do dia... É exatamente isso. Porque tem aquele gestor que detona todo mundo, deixa corpos, mas traz dinheiro, ela quer. Porque o que acontece, Sandra, quando você tem um gestor que é um bom líder e, de repente, a crença desse gestor vai contra o direcionamento que a empresa tem. Esse gestor, que no ano passado ganhou o prêmio, é demitido. Então, ela não quer alguém que tenha uma crença, ela quer um gestor. Exato. Ponto. Mas ela finge que é líder, né? Ela diz assim, é líder, Exato. mas é isso aí, concordo plenamente. É isso. Então, vamos falar que eu quero um gestor. É isso. Pronto. Mas o que realmente lidera as pessoas, ou conecta, porque eu acho que a palavra lidera ficou pesada, né? Conecta é o acolher. Então, eu tenho falado assim, eu não quero líder inspirador. Exato. Que vai subir e falar bonito, Exato. que vai me levar, que vai me promover. Eu só quero um líder que me acolha, porque vai ter um dia que eu vou falar para ele, hoje eu não vou conseguir trabalhar. Exato. Ou eu me atrasei porque eu fui levar minha filha na escola. E tá tudo bem, porque e não é barganhar desempenho, tá? Não. E nem deixar de demitir, porque as pessoas também agora vamos ser bonzinhos. Agora a gente não pode dar feedback. Gente, não estou falando disso. Desempenho é desempenho, eu preciso de você, você precisa de mim. Agora, como eu trato você, né, não está ligado ao desempenho. Exato. Como eu te demito com respeito, como eu reclamo com respeito, é meu direito. Sim. Então, eu quero isso, eu quero uma pessoa que me respeite como pessoa. E essa característica, ela vai além dessa classificação simples que eu trago, liderança, gestor. Concordo. Mas é muito mais comum a gente achar isso no líder do que no gestor. Concordo. Porque o gestor, ele é... E aí, entendendo o gestor como uma pessoa que ela quer estar neste lugar. Ele é, primeiro, educado, doutrinado, e ele assume essa posição de comando-controle. Porque o comando-controle é mais fácil. Muito. O comando-controle é indicador, é número. Exato. E a compreensão, o engajamento... É uma escolha e aí é uma crença. Por isso que, de uma maneira muito simples, até porque muitas vezes este debate ele não permite grandes reflexões, eu sempre trago a maioria das empresas que é um gestor, não que é um líder. Exatamente. Concordo. E aí você tem essa confusão toda. Exatamente. E fica difícil para a cabeça do cara, né? Peraí. Fica difícil, Sandra, porque não sei nos cursos de formação que você dá, mas nos cursos de liderança que nós vemos, é só você ver a grade. Não, os cursos que eu lidero, né, cursos, programas, são todos vivenciais, que é para você, primeiro, o autoconhecimento. Né? E uma pergunta também que às vezes eu faço é, você gostaria de ser liderado por você? Essa é matadora. Que é básica, né? Acho que é do Simon Sinek, deve ser, né, um desses. Você gostaria? E é uma pergunta simples, né? Simples. Não, eu odiaria. Então, não precisa mais nada, né? Agora,
quando eu comecei a estagiar, long time ago, lá na fábrica, eu fui treinada para não falar, e a gente até falou sobre isso um pouco, para não falar de pessoas, falar de número. E eu aprendi isso muito bem, a falar com grandes executivos. Já estive com vários executivos importantes no mercado, tive o privilégio de conhecê-los e de falar e conseguir ser respeitada por usar a linguagem apropriada. E a linguagem que eu usava com ele, sem abrir mão da minha crença em pessoas, era assim, ó, nem que seja por interesse, mas trata bem esse liderado aqui, essa pessoa que você está gerindo. É interesse, porque você precisa do resultado, mas tudo bem, mas você trata ele bem. Então, mesmo que o motivo seja diferente, você tem a obrigação de tratar bem, porque você depende. Essa visão de que, vai embora, eu ponho outro no lugar, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Você vai ter muito trabalho para conquistar, e o que você trouxe muito bem, que é o engajamento. Engajamento é satisfação com contribuição. Não é só falar que eu estou feliz aqui. Eu quero gerar resultado para o Edu. Eu quero que o podcast do Edu seja legal, tenha qualidade. Então, quanto que eu estou me engajando? Perfeito. Sandra, para a gente terminar, qual foi o ponto mais alto da tua carreira? Nossa, pergunta difícil, né? Olha, o ponto mais alto, se eu for falar de reconhecimento, foi quando eu fui promovida a diretora na licença maternidade. Para mulher, né, no mercado corporativo, a gente sabe que é o máximo. Que quando você está grávida, você vira um peso, né? Você vai entrar de licença maternidade, você vai ficar ali sem produzir, aí você volta diretora. Então, para mim, foi um feedback muito bacana de que tanto faz o momento da sua vida, a gente quer você aqui. Agora, quando eu olho hoje, eu acho que eu estou vivendo o melhor momento para a Sandra. Porque eu posso escolher os meus projetos, eu posso escolher as pessoas com quem eu vou trabalhar, que têm os valores parecidos, os projetos que eu sei que são genuínos, não são para inglês ver. Então, eu costumo dizer que a minha hora é mais cara hoje, porque eu estou com 56 anos. Então, se eu estou aqui com você de coração, né? Porque eu poderia estar fazendo outra coisa para mim. Então, a gente escolhe quando a gente vai ficando mais velho, e não é uma coisa com medo da velhice. Não, a velhice está me trazendo muito aprendizado, muita lucidez. Então, escolher aonde eu vou investir meu tempo. Porque eu quero viver melhor, usar melhor meu tempo. Talvez eu não fizesse várias coisas que eu fiz no passado. Então, hoje eu estou num momento profissional onde eu tenho 2 negócios, né? Um de impacto social, um de impacto cultural, que eu gosto, que eu me divirto, e que toda vez que eu sento para discutir uma proposta com o cliente, eu quero colocar algo mais bacana e que eu estudo. Então, profissionalmente, para a pessoa, Sandra, porque ela gostaria, acho que hoje é o meu melhor momento. Muito bom. É engraçado, você falou sobre a questão de você poder escolher onde você vai investir o seu tempo. Esse é um dos critérios que eu, Eduardo, um dos vários critérios que eu, Eduardo, como recrutador, utilizo para entender se um executivo ou executiva de qualquer área, se ele é ou não um estratégico, se ele tem o domínio da agenda dele. 100% dos casos das pessoas que se acham estratégicas e não têm o domínio da agenda delas, são qualquer coisa menos estratégico. Concordo. Ponto baixo. Qual foi o ponto mais baixo da tua carreira, Sandra? Ponto baixo? Nossa, difícil. Acho que foi minha primeira carreira como escriturária no Bradesco. Eu fui péssima. Escriturária, olha só. Eu precisava trabalhar. Eu já fiz várias coisas, né, para gerar renda, e eu era escriturária, estava fazendo faculdade de psicologia antes de ir para o estágio, e eu fui péssima. Ainda bem que eu saí, porque eu me demiti. Mais ou menos? Acho que uns 6 meses. Ok. Fazia muito mal. Você trouxe nessa nossa conversa alguns momentos onde você diz que você não tinha tanto recurso quando você começou, né? Que dica que você dá para aquelas pessoas que não têm tanto recurso, ou financeiro, enfim, familiar? O que essa pessoa pode fazer para mudar a realidade dela trabalhando, buscando um emprego CLT? Olha, eu acho que ainda, né, a gente falou um pouco disso aqui, né? Se a pessoa tem se ela está ouvindo a gente, ela tem tecnologia mínima. Fato, né?
Então, internet para saber. Então, tenta se conectar com pessoas, né? Através do próprio LinkedIn, das redes sociais. Muita gente me procura, muito jovem, né? Às vezes, a namorada de um aluno me procurou e virou melhor amiga. Então, eu acho que essa coisa do buscar pessoas que falaram coisas que você acredita. Os exemplos. Os exemplos, né? Ou, se você não consegue, as ONGs ainda têm um trabalho muito forte de conexão, de capacitação, de profissionalismo. Então, busque ONGs que possam te ajudar, busquem pessoas que vocês ouviram histórias, que são histórias semelhantes, porque essas pessoas vão te dar ouvido, vão te ajudar na sua carreira. Mas eu acho que o primeiro passo é realmente você não abrir mão de conhecer o potencial, que você com certeza não sabe ainda. Né? Não sabe tudo que você pode fazer, quais são as carreiras possíveis, quais são as alternativas que você pode abrir mão, né? Então, acho que essa conexão, a gente estava falando um pouco disso também, a gente não precisa ter dinheiro, a gente precisa ter amigos. Exato. Amigos que te apresentam. Eu fui fazer uma entrevista para uma emissora esses dias na minha casa. E chegou lá, o rapaz me procurou, fui em casa entrevistar, porque era sobre mulheres que estavam querendo ingressar no mercado de trabalho depois da maternidade, mas mulheres de baixa renda. E aí, eu estava lá conversando, o jornalista, um rapaz, comecei a falar, ele falou assim, eu vi que você está no Gerando Falcões, né? Eu falei, sim. Ele falou, eu vim de lá. Olha só. Um rapaz da periferia, que está hoje como jornalista numa grande emissora, que por acaso a gente se encontrou, mas a gente não se viu lá, e que começou como jovem aprendiz. Então, olha como é que é poderosa essa relação e essa conexão, né? E eu fiquei, assim, eu ganhei o dia, Edu. Vendo aquele talento ali, até fiquei com inveja. Falei, como não foi eu que descobri? Para quem tem essa, eu não vou dizer sensibilidade, mas para quem tem esse olhar, para quem tem esse direcionamento do desenvolvimento pessoal de uma outra pessoa, de encher os olhos. E isso não se aprende. Eu acho que é comportamento que vem de sei lá da onde, direcionamento, chame do que quiser. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho essa mesma reação. Quando eu vejo alguém que se desenvolveu e não interessa a classe social, a cor, nada disso. Mas ela saiu do ponto A e foi para o ponto B. Eu acho que a gente ganha o dia. A gente ganha o dia, né? Sandra, alguma coisa que você gostaria de compartilhar que eu não te perguntei? Não, só gratidão por essa conversa tão gostosa, por aprender coisas bacanas com você e também por esse exercício, né, do que a gente acaba aqui resgatando, né? Coisas que você me perguntou sobre momentos altos e baixos que eu nunca tinha parado para pensar e que com certeza aqui vão reverberar e me dar mais insight no que eu faço. Essa é uma fala de, geralmente, pessoas que trabalham muito, realizam muito. E, infelizmente, a gente fica mais atento ao presente, muitas vezes a gente esquece a nossa história. Verdade. E o que fica é a nossa história, né? É verdade. Sandra, para quem quiser te achar onde? LinkedIn? LinkedIn, Sandra Geoff, Instagram, Sandra Geoff. Também estou lá no Spotify e no YouTube, dividindo também conhecimento aí um pouquinho. Sandra, obrigado pelo teu tempo. Obrigado por ter compartilhado com a gente tanta experiência e tanta coisa boa. Obrigada a você pela sua generosidade e convite. Obrigado. Para você que está vendo, a gente está nos ouvindo, muito obrigado pela tua audiência e até o próximo episódio.